Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje vamos retomar um assunto que já falamos aqui no ano passado, mas que está sempre em pauta e cada vez mais importante, com cada vez maior importância à medida que as pessoas vão compreendendo o seu alcance. É a tal da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é baseada numa lei que existe, numa discussão e lei que existe lá fora, principalmente, que começou na Europa, e que finalmente foi adotada aqui, depois de bastante discussão, depois de bastante se falar sobre isso. Mas as pessoas estão tendo muita dificuldade, principalmente o pequeno e médio empresário, muita dificuldade de entender isso. E, nesse sentido, a Firjan tomou uma iniciativa de criar um guia para isso. E para falar sobre esse guia, nós temos aqui ninguém menos que Luana Pagani, a DPO e gerente de integridade corporativa da Firjan, que vai falar um pouco para a gente o que motivou e quais dores essa iniciativa tenta aplacar um pouco no nosso mundo gráfico, principalmente no nosso mundo empresarial, mais do que gráfico, porque vai muito além do gráfico. Luana, é um prazer recebê-la aqui. Obrigado pela sua participação aqui no Papo Net. E explica para a gente aí quais os objetivos primários aí desse guia. Claro, na verdade, a gente é que agradece a oportunidade de estar colocando aqui as iniciativas da Firjan, né? Até porque quanto mais a gente conversa sobre esses assuntos, quanto mais a gente divide, né, essas dores, mais a gente multiplica aí conhecimento, mais a gente multiplica iniciativas e esses espaços eles são muito ricos, né? O alcance em que a gente consegue chegar no empresariado, quanto mais a gente conseguir ir longe, quanto mais empresariado a gente conseguir, é o que importa para a gente. Então eu que agradeço, na verdade, pela grande oportunidade. Na verdade, o nosso guia ele surge de uma demanda ali do empresariado, da dificuldade da legislação, né? A legislação ela é uma legislação que, no primeiro momento, ela espanta um pouco, ela tem um tecnicês muito grande, ela tem um juridiquês muito grande, e o empresariado, quando se depara com uma realidade de ter que fazer uma mudança substancial nas suas estruturas de segurança da informação, de como lidar com o dado pessoal, ele se espanta um pouco. E esse espanto, na verdade, ele é um pouquinho mais anterior do que a própria lei, né? A gente não tem, como hábito no Brasil, ali uma cultura de privacidade enraizada, né? Então, a gente, no primeiro momento, vê uma lei que tem um tecnicês, um juridiquês, mas que envolve uma percepção de cultura que a gente está criando agora no Brasil. Como você muito bem colocou, a Europa aí é modelo, eles já estão há muito mais tempo do que nós trabalhando nessa iniciativa, e para a gente é novo. E quando a gente teve a publicação da lei em 2018, o empresariado deu um salto no sentido do que eu preciso fazer, né? Como é que eu faço isso? E claro, no primeiro momento, como é natural com toda a legislação, conhecer, se aproximar do tema, mas conforme ela vai se concretizando, ela começa, entra em vigência, agora em agosto desse ano a gente vai começar a vigência das sanções, essa preocupação ela tende a aumentar. E aí os empresários associados, nossos associados lá na Firjan, sentaram com a gente, até porque a Firjan ela tem como missão institucional ali, né, ajudar o setor produtivo da indústria a se desenvolver no Rio de Janeiro, a ter uma maior competitividade. Então eles nos procuram e pedem ajuda, no sentido de como é que a gente vai fazer a Lei Geral de Proteção de Dados acontecer. E aí a primeira iniciativa que a gente pensou foi criar um grupo de trabalho com essas empresas. Nesse grupo tem muito mais empresas de grande porte, né, obviamente. Por quê? Porque são empresas que já nasceram com uma preocupação anterior, muitas vezes fazem transações internacionais, envolvendo dados pessoais. E outra questão, né, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, não basta que a minha empresa, independentemente do porte, ela tenha a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu preciso que meus parceiros, que em muitas ocasiões são pequenos negócios, né, são médios negócios, eles também tenham a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente montou ali um grupo de trabalho com esses empresários. Então a gente tinha a Bembev, a Bahia Holding, a Energisa, a Naturgy, Michelin, a Nissan, enfim, a gente tem um pool de empresas preocupadas que nos procuraram, e a gente instituiu esse grupo de trabalho empresarial, iniciando em novembro de 2020, e começamos a trabalhar quais eram as perspectivas, as expectativas, o que esse grupo poderia gerar de resultado, né?
O guia, ele na verdade é uma dessas ações, ele é um dos produtos que a gente gerou dentro do grupo de trabalho. Eu ousaria dizer que, se não o mais importante, talvez um dos mais importantes, porque ele deixa um legado, né? Um legado ali que vai se perpetuar para ao longo ali da vida empresarial em termos de Lei Geral de Proteção de Dados. E nossa preocupação, quando foi pensar o guia, a gente focou muito em ter um produto pragmático, a gente ter, olhando para a realidade dos setores da indústria. Hoje, você sabe muito bem, vocês conversaram já sobre a LGPD no canal, e se a gente abrir o Google ali, o que a gente mais tem é proposta de lives, né, material compartilhado, sim, porque é um universo realmente que veio para ficar, isso ninguém tem dúvida. Mas o que a gente vê é que é muito material com viés teórico, com viés, né, que não tem um foco em algum setor. Então, eu acho que o grande ganho realmente do nosso guia são esses. É ter um vetor pragmático de excelência ali, então a gente tem uma parte técnica que a gente não tem como fugir, até para ter um alinhamento de conhecimento, mas eu diria que pelo menos 2/3 do nosso produto ali é focado no viés pragmático e, mais ainda, no viés pragmático olhando para os setores da indústria, né? E como eu falei, na verdade, ele é um produto do grupo de trabalho empresarial, mas não é o único. Inclusive, antes do próprio guia, nós fizemos webséries, convidando atores ali dos setores da indústria, óleo e gás, setor gráfico, enfim, a gente envolveu vários setores para conversar sobre a LGPD, né, para conversar um pouquinho o que era isso, qual era o impacto no seu setor industrial, no seu setor produtivo. E essas lives, inclusive, elas ajudaram muito para a gente conseguir produzir o guia, para a gente entender as dores, né? A gente brinca muito, vocês já devem ter recebido esse meme, que os 4 passos da Lei Geral de Proteção de Dados é uma oração, né? Primeiro se benze ali, faz uma oração conjunta para começar. Mas fato é porque é muito novo, né? A gente se assusta com o que é novo, e é uma lei que é carregada realmente de um investimento, você precisa ter alguém olhando pela aplicação da lei, você precisa ter alguém olhando para a necessidade ou não de se contratar ferramentas de segurança da informação. Então, a gente sabia que a gente tinha que investir aí nessa contribuição para o nosso empresariado. Então, o guia ele surge desse contexto. Né? Surge num contexto que o empresariado precisava de norte, mas mais do que justo seria começar a conversar e trabalhar esse norte juntamente com esse empresariado. E foi isso que a gente fez com a proposta do grupo de trabalho empresarial. Tá? Esse guia ele não tem assim um público-alvo específico dentro, ele é bastante genérico. Ele não é para o pequeno ou para o grande empresário, ele não é para o setor gráfico ou para o setor metalúrgico ou para indústrias em geral. Ele é para os empresariados em geral de todos os portes. Isso, a gente pensou, na verdade, na indústria. A gente tentou focar na indústria. Então, tem uma parte que é bem genérica, assim, né? Em que é a parte do conhecimento teórico, alguns conceitos iniciais. Tem um segundo momento ali do nosso guia, que ele é um passo a passo. Claro que a gente não pode falar nunca que a gente tem uma receita de bolo para a LGPD, porque depende muito do cenário em que aquela empresa está inserida, não existe isso. Mas sim, nós temos alguns passos que são possíveis todas as empresas caminharem. E aí, no decorrer até do ponto teórico, do ponto pragmático, a gente faz destaques de conteúdo já para os setores da indústria. Certo. E ao final do guia, a gente trabalha por setor. Os mesmos setores que a gente trabalhou lá nas nossas webséries, a gente trouxe aqui para conversar no guia nas especificidades da LGPD para os guias que a gente trabalhou. Então, essa é uma das grandes riquezas em relação ao guia. Né? Então, a gente tem destaques setoriais para automóveis, para moda, joia e bijuteria, construção civil, naval, móveis, energia, alimentos e bebidas, plástico, óleo e gás. Todos esses setores a gente trabalhou com eles nas lives, trouxemos profissionais que atuam nesses setores, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu diria, inclusive, com foco em proteção de dados dentro desses setores, e discutimos as dores dos setores. E a gente resolveu trazer para o guia não só o conhecimento que a gente poderia transmitir ali, de como começar, o que fazer, mais ou menos, para a gente ter um debate inicial sobre a LGPD na minha empresa, mas principalmente discutindo as especificidades de cada setor da indústria. Agora, em relação ao porte, qualquer empresa, independentemente do porte, ela vai poder ser ali cliente desse guia geral, desse guia prático de LGPD. A única questão é que a gente efetivamente focou nos pequenos negócios, pequenos e médios negócios, pela dificuldade desses setores hoje terem de investimento, até contratar um profissional especializado. Como você muito bem colocou, a gente tem ali muitas vezes um pequeno negócio sem jurídico, sem, né, uma área de TI. Então a gente focou como público-alvo de interesse
os pequenos negócios, né? Por essa dificuldade real que eles têm de colocar uma lei desse porte, dessa natureza, em pé dentro da empresa deles. Mas sim, o guia ele pode ser consumido por todos, mas realmente a gente focou na indústria e não tem material, desconheço pelo menos, tá? Um material que tenha tido um foco tão grande num setor produtivo, né? Que foi o nosso caso na questão da indústria. Mas, assim, a gente está com ele divulgado no nosso site, a gente convida todas as empresas, todos os portos, todos os setores, não só a consumir, mas a contribuir, né? Porque sempre a gente pode estar ali evoluindo, aprimorando, mas ele tem um público-alvo mais fechado em termos de setores da indústria mesmo. Perfeito. E como eu consigo? Ele está disponível, ele é gratuito, ele está online, ele é puramente digital, ele é impresso? Como eu consigo ele? Ele é 100% digital, né? A gente está com ele 100% digital no nosso site. Eu posso passar aqui para vocês direitinho, para que vocês tenham acesso. Uma coisa que foi muito... Vamos colocar aqui agora. Uma coisa que foi bem bacana foi que, embora ele seja produto dessas empresas que participaram, né, do grupo de trabalho empresarial, quando a gente conversou com esse próprio grupo e a gente perguntou para ele se a gente tinha a oportunidade de divulgar isso de uma forma genérica, né, sem fechar no nosso público-alvo de associados, todos eles foram unânimes em concordar, né, em dizer, não, vamos divulgar esse trabalho, primeiro pela própria importância do tema, e segundo, que quanto mais a gente divulgar, quanto mais empresas consumirem esse produto e conseguirem implementar a sua lei, melhor para todos nós, porque foi o que eu falei, não adianta eu ter lei geral de proteção de dados na minha empresa, eu preciso que o meu parceiro de negócio, seja ele grande, seja ele pequeno, não importa, que ele também tenha a lei geral de proteção de dados, até porque a lei ela traz uma responsabilização solidária, né, entre os agentes envolvidos de tratamento de dados. Então, não adianta eu querer achar que aqui na Firjan estou protegido se meu fornecedor de pequeno porte não protegeu os dados com quem eu compartilho. Compartilho meus dados para tratamento de dados com esse pequeno porte, para execução de contrato, para fins de tratamento, inclusive para fins legais. Então, se ele não tiver minimamente ali uns requisitos mínimos de segurança da informação, uma cultura de privacidade envolvida, não adianta, a gente não vai conseguir alcançar o nosso objetivo enquanto Firjan. E o que é interessante, que você tocou no assunto do porte da empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela está oportunizando consultas públicas, né, com os públicos-alvos de interesse, porque assim, a nossa lei, ela veio com alguns gaps de regulamentação. Então, embora ela seja uma lei bem completinha, tem alguns assuntos ainda que a gente precisa avançar para fins de implementação no dia a dia das empresas. E aí, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está fazendo é bem bacana, eles estão colocando em consulta pública como que a gente acha que deveria ser regulamentado determinado gap da lei. E um exemplo disso foi em relação à consulta pública para os pequenos negócios. A legislação ela já tem uma oportunidade ali bem legal de que para os pequenos negócios a gente possa ter um tratamento diferenciado. Então, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela abriu uma consulta pública, uma possibilidade de contribuições para a regulamentação dos pequenos negócios, a Firjan, por meio, inclusive, desse grupo de trabalho empresarial, obviamente com o suporte da minha área técnica, que é a Gerência de Integridade Corporativa, a gente agarrou a oportunidade. Falou, bom, já que a gente tem essa possibilidade, a Autoridade Nacional está nos perguntando, então vamos aproveitar e vamos responder, né? E a gente encaminhou para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados uma proposta ali de flexibilização em termos de implementação da lei. E aí muitas pessoas perguntam, mas se a gente fala que a gente tem que ter no Brasil uma cultura de proteção de dados, se a gente quer que isso seja extensível, é justo flexibilizar para os pequenos negócios? E a minha resposta é muito clara. Se a gente não flexibilizar questões que são possíveis de serem flexibilizadas, a gente não vai estar oportunizando que essas empresas efetivamente tenham a lei geral de proteção de dados na sua empresa, né? Então, o que a gente trouxe foram possibilidades mais flexíveis, mas justamente para garantir que o pequeno negócio consiga ali implementar a lei geral de proteção de dados. Então, a gente flexibilizou alguns procedimentos, né, algumas questões de como encaminhar notificação de incidentes, como elaborar um relatório de impacto e alguns prazos também, porque a gente sabe que hoje, para a gente, um titular de dados, por exemplo, encaminha uma notificação para a gente querendo saber onde estão os dados dele, que é a exclusão do dado, para quem já tem ferramental ali de busca, um MDM, enfim, um data lake, para quem já tem um ferramental mínimo, é fácil, você aplica ali, né, um plug sistêmico e você tem uma geração de informação, mas a gente está falando de um universo em que a gente está catando milho, né, em que as empresas têm que ir nas suas planilhas de Excel, nos seus contatos de WhatsApp,
né, nos seus sistemas ali, que às vezes são muitos sistemas que não se conversam. Então, esses prazos eles precisavam ser alargados. E até um destaque que eu acho da nossa proposta de regulamentação é o viés educativo, pedagógico, que a gente vem propondo para os pequenos negócios, que antes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao se deparar com alguma incorrência ali de um pequeno negócio em relação à lei, que ao invés de ela automaticamente aplicar uma penalidade, que ela tem um momento anterior de orientar como aquele negócio, como aquela pequena empresa, ela consiga se ajustar, ela consiga, né, ajeitar o rumo ali da implementação da lei dentro da empresa para que ela não incorra de novo. A questão punitiva é importante, a gente sabe que ainda vivemos num país, né, em que às vezes se aprende pela dor, ok, a gente sabe disso, mas o viés pedagógico para os pequenos negócios eu acho que vai ser o que efetivamente vai possibilitar que eles consigam aí implementar uma lei geral de proteção de dados com alguns percalços, como todos nós, com alguns desafios, como todos nós, mas que eles pelo menos consigam ter o final de um projeto, a implementação ali da lei geral de proteção de dados. E esse foi mais um dos produtos do grupo de trabalho empresarial, né? Essa possibilidade de contribuição. Perfeito, muito bom. Olha, eu ficaria falando com você ainda um tempo, porque eu ainda estou cheio de questões aqui, mas nosso tempo já está curto, está esgotando. Gostaria de convidá-la para voltar aqui e falarmos especificamente de algumas coisas, principalmente essa questão das lives que vocês fizeram, dessa série, algumas questões com relação a essa flexibilização, tendo alguma novidade sobre essa flexibilização, a efetivação dessa flexibilização, por favor, volte aqui para nos contar. Tá? E fica aqui o convite para você retornar para a gente falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto que todo mundo está atento, está todo mundo preocupado, está todo mundo sem saber ainda muito como fazer. Tá? E eu gostaria de convidá-la a agradecer a sua participação e deixar abrir o espaço aí para você deixar a sua mensagem para os nossos seguidores. Perfeito. Então, a primeira mensagem que eu deixo é de agradecimento pela oportunidade de estar conversando um pouquinho. Certamente, havendo um novo convite, eu volto com enorme prazer. É um tema apaixonante. Deixo o meu convite também para vocês acessarem o nosso hub de LGPD da Firjan, que é aberto, não só para o guia. A gente vai estar fomentando ali com material, com debates, né, interessantes, que sejam atuais, que possam ajudar a empresa. E o meu recado final é comecem, né? Comecem, nem que seja vocês entendendo o universo de dados em que a empresa de vocês tem hoje sob seu poder. Comecem que as coisas vão fluindo e no que a gente puder auxiliando nesse processo, podem contar conosco. Perfeito. Pessoal, essa foi Luana Pagani, DPO e gerente de integridade corporativa da Firjan, falando sobre o guia LGPD elaborado pela entidade. E se vocês gostaram, se vocês curtiram, deem seu like, deem seu dislike se vir alguma coisa que pode ser melhorada. Se acharem importante essas informações, compartilhem nas suas redes sociais. Mais de 70% do nosso público tem vindo das redes sociais, dos aplicativos de mensagem. Então, é um canal de divulgação muito importante. Então, compartilhem mesmo. Informação importante precisa ser compartilhada, precisa chegar ao máximo número de pessoas possível. Se ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, as notificações para serem avisados dos próximos bate-papos, dos próximos acontecimentos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, nós trabalhamos em conjunto. A humanidade é colaborativa na sua essência e a civilização é o fruto dessa colaboração. Nós criamos aldeias, cidades, países, impérios, sempre em colaboração uns com os outros. E pela primeira vez na história da humanidade, temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração, de forma a não nos preocuparmos com distanciamento social, isolamento pessoal, fronteiras ou até idiomas. A única preocupação é a privacidade dos dados e a propriedade dos dados que nós manipulamos. Então, por favor, utilizem as novas tecnologias para construir uma sociedade cada vez melhor e mais respeitosa. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.